A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala é a irmã Kelly, sou membro NAD/Qual Jockey Clube São Gonçalo e estou responsável por comentar a leitura diária que será de quarta-feira da lição de número 2, que tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. O tema da leitura é: Em Cristo o pecador torna-se uma nova pessoa. O texto bíblico está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nunca mudou, como está em Hebreus 13, versículo 8. Portanto, para ele pecado ainda continua sendo transgredir a sua lei. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4. Não importa a era, a sociedade, ideologias ou movimentos políticos, a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Ela é verdade e condena o pecado, mas também aponta para como sermos libertos dele. Quando o homem caiu, a sua natureza foi corrompida. Desde então, o pecado é um mal inerente à natureza humana. Romanos capítulo 7, do versículo 14 a 24. Vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Pelo estar dentro do homem é que vemos tantas consequências, como injustiça, miséria, guerras, fome. Portanto, é necessário que o homem tenha o seu interior liberto da força do pecado, e é por meio de Jesus Cristo que obtemos essa vitória, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. O texto bíblico de nossa leitura diária foi escrito pelo apóstolo Paulo, que precisou ser livre da força do pecado. O apóstolo Paulo não está escrevendo do que ele viu ou ouviu, mas sim do que ele viveu e permaneceu vivendo. Ora, quando lemos este versículo e associamos a vida do apóstolo Paulo, podemos compreender em exemplo prático o ser uma nova criatura. Em Atos, no capítulo 8, versículo 1 e 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo na velha natureza, consentindo na morte de Estevão e assolando a igreja. Mas em Atos capítulo 9, versículo 3, 4 e 5, esse homem pecador, a velha criatura do apóstolo Paulo, vai ter um encontro com Jesus. E Paulo vai ser impactado por aquele encontro e vai se render a Jesus e viver o processo de morte e novo nascimento. Morte, porque quando Jesus entra, o velho homem morre. Romanos capítulo 6, do versículo 6 a 8 diz: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Novo nascimento, porque quando Jesus entra, ele nos gera novamente espiritualmente, pois o velho homem aponta para os que são descendentes do primeiro Adão, o que pecou e trouxe pecado a toda a humanidade. Mas como novas criaturas, somos nascidos da água e do Espírito Santo e passamos a ser descendentes espirituais do último Adão, a saber, Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 15, versículo 45. O apóstolo Paulo e todos os filhos de Deus passam por essa transformação, pois o Espírito Santo nos muda por completo e radicalmente quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E toda essa mudança é possível não pela força humana, mas somente pelo poder do Espírito Santo. Não há qualquer mérito humano. Tudo vem de Deus através da obra redentora de Jesus na cruz. Alcançamos misericórdia e recebemos o privilégio de sermos regenerados pelo Espírito Santo. Fiquem na paz do Senhor e tenham um dia abençoado.